Salve, salve, queridos alunos! Eu sou o professor Sérgio. Vamos dar continuidade ao nosso curso de farmacologia. Na aula de hoje veremos os inibidores da parede celular, destacando principalmente os beta-lactâmicos. No final da aula falaremos um pouquinho também sobre os glicopeptídeos. Ok? Então, nessa aula nós descreveremos as características gerais dos antibióticos beta-lactâmicos. Também vamos discutir as penicilinas com relação a algumas características como eficácia, segurança, espectro de atividade, mecanismo de ação, indicações de uso, administração e resposta terapêutica. Também falarei sobre as diferenças entre as penicilinas de espectro ampliado. Vamos descrever as características das drogas inibidoras de beta-lactamase, discutir as diferenças e as semelhanças entre as cefalosporinas e as penicilinas. Também falaremos sobre as diferenças das cefalosporinas com relação às características como espectro de ação, indicações e efeitos adversos. E no final da aula falaremos sobre os mecanismos de resistência aos beta-lactâmicos e também as reações de hipersensibilidade aos beta-lactâmicos, que são reações importantes, do ponto de vista clínico. Então, nessa aula, nós vamos falar antes de iniciar a aula propriamente dito, nós podemos ver nesse slide os diversos mecanismos de ação dos antibióticos. Alguns antibióticos podem agir inibindo a duplicação cromossômica ou inibindo a transcrição. Teremos aula sobre isso. Os antibióticos conseguem impedir que a bactéria consiga se replicar, consiga duplicar o seu material genético, consiga passar as informações genéticas para gerações futuras. São antibióticos importantíssimos. Alguns antibióticos também agem inibindo enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Também teremos aula sobre isso. Algumas bactérias produzem substâncias que são importantes para a sua sobrevivência. E alguns antibióticos conseguem inibir enzimas que são responsáveis pela síntese dessas substâncias. Serão vistos em aula futura. Também veremos antibióticos que promoverão dano à membrana plasmática da bactéria, destruindo a membrana plasmática e, consequentemente, destruindo o trânsito entre o espaço intracelular e o extracelular. No quarto mecanismo de ação, também veremos antibióticos que vão inibir a síntese de proteínas das bactérias, importantes como estrutura, mas importante como vias catalíticas também, como vias metabólicas. E veremos nessa aula aqui os antibióticos que vão inibir a síntese da parede celular. A gente vai ver a importância da parede celular e como é que esses antibióticos conseguem inibir a síntese dessa parede. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre os beta-lactâmicos. É uma classe de antibióticos importantíssima e que vão exatamente inibir a síntese da parede celular. Quem são esses beta-lactâmicos? São 4 antibióticos que a gente pode chamar de beta-lactâmicos: as penicilinas, os monobactâmicos, as cefalosporinas e os carbapenemos. E por que eles se chamam beta-lactâmicos? Porque eles apresentam na sua estrutura esse anel comum a todos eles. Esse anel aqui que apresenta 4 vértices, é um quadrado, e que apresenta como heteroátomo aqui esse átomo de nitrogênio. Esse anel é chamado de anel beta-lactâmico. É encontrado em penicilinas, é encontrado em cefalosporinas, é encontrado em monobactâmicos e também em carbapenemus. Todos eles apresentam esse anel beta-lactâmico. E esse anel beta-lactâmico ele é essencial para o mecanismo de ação desses antibióticos. No caso, inibir a síntese da parede celular. Certo? Então vamos falar inicialmente sobre as penicilinas. Vamos falar sobre cada um isoladamente, mas vamos começar pelas penicilinas. Bem, as penicilinas, ou a penicilina, primeira penicilina, a penicilina G, ela foi descoberta em 1928 pelo célebre bacteriologista Alexander Fleming. Ele descobriu quando trabalhava no Hospital St. Mary's, em Londres. E ele descobriu meio que por acaso, pelo menos a história conta assim, que ele descobriu pelo acaso. Ele era um bacteriologista, ele trabalhava com culturas de Staphylococcus aureus. E ao semear uma dessas culturas, ao cultivar em meio de cultura, ao deixar
essas bactérias crescendo overnight, durante a noite toda, ele observou que no dia seguinte havia crescido um fungo que depois ele classificou como penicillium. Nós podemos ver aqui o fungo. Ó. O fungo cresceu e isso estragou, infelizmente, ou felizmente, né, estragou o experimento do Alexander Fleming. Mas Fleming, muito perspicaz, observou que as colônias de bactérias não cresceram igualmente em todo o meio de cultura. Nós podemos observar que algumas dessas colônias elas eram grandes, elas eram vivas. Nós podemos observar que essas colônias aqui elas eram muito maiores, por exemplo, do que essas colônias aqui. Isso foi concluído por Alexander Fleming como colônias que apresentavam inibição de crescimento. As bactérias cresceram, mas cresceram de forma inibida. E ele atribuiu a isso a produção de substâncias que foram liberadas pelo fungo e que inibiram o crescimento da bactéria ao redor do fungo. Por que ele atribuiu o crescimento inibido pela produção de substâncias que foram eliminadas pelo fungo? Principalmente porque as colônias ao redor do fungo ou não cresceram ou cresceram de forma muito inibida, ao contrário daquelas colônias que se afastavam do fungo, onde o crescimento foi exacerbado, foi um crescimento normal. E ele imaginou que a difusão desse antibiótico próximo da colônia, próximo do fungo, inibiu as colônias, e distante do fungo, inibiu de forma muito mais modesta essas bactérias. Mas Alexander Fleming deixou de lado seus experimentos com bactérias e começou a estudar esse fungo penicillium, e desse fungo foi isolado a penicilina, certo? Então a penicilina ela apresenta dois anéis, como nós podemos observar aqui. O anel A é o anel tiazolina, o anel A é o anel tiazolina. Nas penicilinas ele é um anel pentagonal, com um átomo de enxofre aqui. Nas cefalosporinas a gente vai ver que é um anel hexagonal. Então apresenta, além desse anel tiazolino, o anel B aqui, que é o anel beta-lactâmico, que a gente já tinha visto, que é característico das penicilinas, característico também das cefalosporinas, dos carbapenêmicos e dos monobactâmicos. Mas o que é que diferencia uma penicilina da outra? O que vai diferenciar uma penicilina da outra é o que vem aqui. Esse radical R é que vai diferenciar uma penicilina da outra. Então, toda penicilina vai apresentar um anel tiazolina, vai apresentar um anel beta-lactâmico e vai apresentar um grupamento R que vai ser diferente, como nós podemos exemplificar nessa tabela. Então, nessa tabela a gente pode verificar que a gente está vendo aí alguns exemplos de penicilinas diferentes e seus grupamentos R's. Né? A penicilina G, por exemplo, vendo aqui, ela apresenta aqui um metil ligado a um grupamento benzeno. Esse grupamento R, ele veio produzido pelo próprio fungo, ou seja, a penicilina G é aquela penicilina natural, aquela penicilina que foi produzida pelo fungo penicillium. As principais características dessa penicilina é que ela não apresenta resistência a uma enzima importantíssima de defesa de algumas bactérias, que é a penicilinase. Vamos entender como é que a penicilinase age, mas esses antibióticos, a penicilina G, ela não é resistente à penicilinase. Também uma outra característica da penicilina G é que a sua absorção por via oral é muito pobre, é muito fraca. Ela não é administrada por via oral, ela é degradada por via oral. A gente vai entender isso também. Penicilina V é um outro exemplo de uma penicilina também. Ela é derivada da penicilina G, com a inclusão desse grupamento aqui, o oxigênio. Esse oxigênio transformou a capacidade de absorção por via oral da penicilina G, que era pobre, em boa absorção por via oral. Muito embora não tenha resolvido o problema da não resistência à beta-lactamase. A meticilina, um outro exemplo de penicilina, o grupamento R, o grupamento aqui, um benzeno ligado a grupamentos éter ligado a metil,
deu para a meticilina a capacidade de ser resistente à beta-lactamase, resistente à penicilinase, muito embora tenha perdido aí a sua capacidade de agir por via oral. E, finalmente, aqui nós temos algumas penicilinas, como a oxacilina, a cloxacilina e a dicloxacilina, que apresentam esse grupamento aqui, com substituintes em R1 e R2, e que apresentam as duas características que se queria resolver nas penicilinas: resistência à beta-lactamase, assim como boa absorção por via oral. Ok, gente? Então vamos classificar as penicilinas. As penicilinas são classificadas em 5 grupos. No grupo 1 são as penicilinas sensíveis à penicilinase, são as penicilinas naturais, benzilpenicilina, que é a penicilina G, a fenoximetilpenicilina, que é a penicilina V, e a carpenicilina pertencem a esse grupo. São penicilinas que, infelizmente, não conseguem ser resistentes à beta-lactamase, a penicilinase. Então, as bactérias que conseguem produzir essa enzima degradam muito facilmente a penicilina. O grupo 2 são as penicilinas que são resistentes à penicilinase. São exemplos a meticilina, nafcilina, oxacilina, dicloxacilina e cloxacilina. Veremos por que essas penicilinas conseguem resistir à penicilinase. O grupo 3 são as penicilinas de espectro ampliado. São aquelas penicilinas que vão agir não apenas em bactérias gram-positivas. A gente vai ver que as primeiras penicilinas agiam apenas em bactérias gram-positivas. As aminopenicilinas, que são as penicilinas de espectro ampliado, agem também em bactérias gram-negativas. São amoxicilina e ampicilina. O grupo 4 são as penicilinas antipseudomonas, são as carboxipenicilinas. Tem esse grupamento carboxila, né? Esse grupamento ácido, ticarcilina e carpenicilina. Elas conseguem agir sobre essas bactérias, as pseudomonas, que são bactérias que normalmente são resistentes a múltiplos antibióticos. E o grupo 5 é as penicilinas de quarta geração. São as ureidopenicilinas, possuem esse grupamento ureído, né? Que dão nome à sua classe. A azulocilina, mesalocilina e piperacilina são antibióticos que pertencem ao grupo 5, são antibióticos que têm um espectro bem mais alto, bem mais ampliado do que as demais penicilinas. Bem, mas as primeiras penicilinas apresentavam alguns problemas inquietantes, alguns problemas que não tornavam esse antibiótico amplamente usado pela clínica. São antibióticos que eram sensíveis ao ácido, né? São antibióticos que, ao serem administrados por via oral, o ácido clorídrico quebrava o anel beta-lactâmico. Sem o anel beta-lactâmico, esses antibióticos, infelizmente, não tinham como agir. Então, as primeiras penicilinas, elas não eram sensíveis ao ácido. E não eram resistentes ao ácido, desculpe. E não eram resistentes ao ácido por quê? Porque esse grupamento H+, aqui, ele tem uma verdadeira atração por essa carbonila. Ao se ligar nessa carbonila, era produzido uma hidroxila, como nós podemos ver aqui, e o anel beta-lactâmico era desfeito. E aí perdia sua ação. Por isso que penicilina G era administrada por via oral e ela perdia sua ação. Infelizmente, ela não tinha ação não tinha boa ação quando administrada por via oral. Também as primeiras penicilinas não são ativas em bactérias gram-negativas. A gente vai ver também por que isso acontece e como foi resolvido, né, com a inclusão das penicilinas de amplo espectro. E a terceira característica, o terceiro problema das primeiras penicilinas é que as bactérias elas produziam beta-lactamases e as beta-lactamases, como a gente pode ver essa outra figura aqui embaixo, as beta-lactamases também quebravam aqui o anel beta-lactâmico. Sem anel beta-lactâmico, as penicilinas não tinham como agir sobre as bactérias. Tudo bem? Então vamos para frente. Para resolver isso, foram desenvolvidas penicilinas semissintéticas. Quando a gente viu aquela figura sem o radical R, toda aquela estrutura básica das penicilinas, aquela estrutura básica chamada de ácido 6-amino-penicilinâmico. Ácido 6-amino-penicilinâmico, que é o 6-APA. Então foram feitas reações químicas
utilizando 6-APA como base, já que ele é realmente a estrutura que tem atividade antibiótica. A partir dessa estrutura básica, foram feitas algumas reações químicas que modificaram quimicamente o 6-APA e tornaram, a inclusão de vários grupamentos, como ácido carboxílico, cloretos, anidridos, cíclicos, grupamentos grandes, e que tornaram as penicilinas, deram para as penicilinas características importantes que não tinham nas penicilinas naturais. Então a gente pode dividir as penicilinas semissintéticas em penicilinas ácido resistentes, as penicilinas beta-lactamase resistentes, penicilinas de amplo espectro e as penicilinas que são ácido e beta-lactamase resistentes. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, as penicilinas ácido resistentes. Vocês lembram por que a penicilina era sensível ao ácido? Ela era sensível ao ácido porque o ácido atacava o quê? Atacava essa carbonila aqui, ó. O ácido atacava essa carbonila, o anel beta-lactâmico era desfeito e aí o antibiótico perdia sua capacidade de agir. Para resolver esse problema, foi incluído no radical R aqui grupamentos que tenham baixa densidade eletrofílica, ou melhor, desculpe, gente, grupamentos que tenham uma grande capacidade de atrair o ácido, que sejam altamente eletrofílicos. Para quê? Para que diminua a densidade eletrônica na carbonila do anel beta-lactâmico. Então nós temos aqui ampicilina e amoxicilina, são antibióticos que a gente sabe que são utilizados por via oral. São muito utilizados na clínica, principalmente para infecções de garganta, amoxicilina e ampicilina, e eles apresentam esse radical aqui, esse grupamento. Se vocês observarem, esse grupamento aqui, ele é eletrofílico. Muito mais eletrofílico do que a carbonila do anel beta-lactâmico. O que é que vai acontecer? O H+ do ácido clorídrico vai ser atraído para o grupamento amina da ampicilina e da amoxicilina e não para a carbonila do anel beta-lactâmico. Com isso, há uma preservação, uma proteção do anel beta-lactâmico. A mesma coisa acontece com a penicilina V. A gente viu que a penicilina V, uma das características dela é que ela é resistente ao ácido. É a mesma penicilina G, só que resistente ao ácido. Esse oxigênio aqui é quem torna esse antibiótico resistente ao ácido. Tudo bem, gente? Então vamos para a próxima classe. As penicilinas beta-lactamase resistentes. O que é que acontece? A enzima beta-lactamase ela é capaz de romper o anel beta-lactâmico. Então, as penicilinas, a beta-lactamase ela rompe esse anel beta-lactâmico. Para proteger esse anel beta-lactâmico da ação dessa enzima, foram desenvolvidos antibióticos beta-lactâmicos que são resistentes à beta-lactamase. Então, no lugar desse grupamento R aqui, foram colocados grupamentos volumosos, como é o caso da meticilina, como é o caso da nafcilina, grupamentos volumosos, e que impedem estericamente que a enzima beta-lactamase consiga reconhecer o anel beta-lactâmico, destruir e abrir esse anel, certo? Então, os antibióticos que são resistentes à beta-lactamase, que são antistafilocócicos, também são chamados de antistafilocócicos, eles são resistentes porque o grupamento R é um grupamento altamente volumoso, impede o acoplamento da beta-lactamase com o anel beta-lactâmico. Vamos para frente. Penicilinas que são ácido resistentes e beta-lactamase resistentes. Então apresentam as duas características, gente. Grupos volumosos e grupamentos eletrofílicos ligados à cadeia lateral do ácido 6-amino-penicilâmico. Então, nós podemos observar na figura aqui, ó, que esse R aqui é o caso da oxacilina, cloxacilina e dicloxacilina. Apresenta, além desse grupamento aqui volumoso, que torna ele resistente à beta-lactamase, apresenta também, ó, Y, X, aqui grupamentos como, por exemplo, o cloreto,
que é altamente eletrofílico e, consequentemente, atrai mais o H+, o próton H+, do que a carbonila do antibiótico. Também temos as penicilinas de amplo espectro, que são as aminopenicilinas, né? Por que as aminopenicilinas elas conseguiram agir não apenas em bactérias gram positivas, mas também em bactérias gram negativas? Então, nós veremos mais adiante nessa aula que uma das características das bactérias gram negativas, elas apresentam uma segunda membrana plasmática, uma membrana plasmática externa. E para acender a membrana plasmática externa, elas precisam atravessar um canal proteico chamado de porina. Só que apenas os antibióticos ou apenas as substâncias que são eletrofílicas atravessam esse canal proteico. Aí entra as penicilinas de amplo espectro, as ampicilina e amoxicilina. Então foram incluídos nesses antibióticos grupamentos, como por exemplo esse grupamento aqui que apresenta uma amina e que torna a ampicilina mais eletrofílica e mais facilmente ela consegue atravessar a membrana plasmática externa e consegue, portanto, ter acesso à parede celular onde ela vai agir. Então, as penicilinas de amplo espectro, elas apresentam um caráter mais hidrofílico do que os antibióticos que não são de amplo espectro. Tudo bem, gente? Bem, apesar desses antibióticos de amplo espectro serem fundamentais para algumas infecções, para debelar, para tratar algumas infecções, eles não são resistentes à beta-lactamase. E para resolver isso, foram incluídos os inibidores de beta-lactamase, como é o caso do sulbactam, ácido clavulônico, e tazobactam. São ácidos orgânicos, muito parecido com as penicilinas, e que conseguem se ligar à beta-lactamase, inibindo a sua ação, impedindo que a beta-lactamase consiga agir sobre o beta-lactâmico, rompendo assim o anel beta-lactâmico. Nós podemos observar nessa imagem aqui a semelhança do ácido clavulônico, por exemplo. Vejam como ele é semelhante, ele apresenta esse anel beta-lactâmico também, ele é um ácido, né? Como nós podemos observar, e que ele consegue agir sobre a beta-lactamase, assim como o sulbactam também, protegendo assim as penicilinas da ação dessa enzima. Então, são utilizados principalmente associados a antibióticos de amplo espectro, a penicilinas de amplo espectro. A amoxicilina, principalmente, são utilizados demais com os inibidores da beta-lactamase. Nesse gráfico aqui, nós podemos observar a ação do antibiótico isolado, aqui em vermelho, só a amoxicilina, só o ácido clavulônico, e associada ao ácido clavulônico mais a amoxicilina, a quantidade de bactérias reduzida com o tempo é muito superior ao fármaco isolado, ao fármaco usado sozinho. Também foram feitas algumas modificações que alteraram a solubilidade das penicilinas, principalmente as primeiras penicilinas. As primeiras penicilinas não eram utilizadas por via oral, a gente viu isso, mas elas eram muito boas, muito importantes quando utilizadas por via parenteral. O problema das primeiras penicilinas usadas por via parenteral é que o seu efeito ele era muito pouco duradouro. Por isso eles precisavam ter sua administração feita durante várias vezes. Então, por isso, foram desenvolvidas formulações, associações da penicilina natural, da benzilpenicilina, com sais que diminuíssem a solubilidade da penicilina e que dificultassem a absorção parenteral dessa penicilina quando feita sua administração intramuscular. É o caso, por exemplo, da penicilina ou da benzilpenicilina associada à procaína, né? Ou da benzilpenicilina associada à benzatina, que é benzetacil. Então, essa insolubilidade, esse sal insolúvel, vai dificultar a absorção da penicilina por via parenteral, vai formar uma espécie de depósito,
prolongando assim o seu tempo de ação. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente o que eu acabei de falar. Então, penicilina G cristalina, está aqui, penicilina natural. Ao ser administrada por via parenteral, ela não pode ser administrada por via oral, ela possui um pico aqui de concentração plasmática, provavelmente aqui em torno de 2 horas. E ela é eliminada completamente após 4 horas após a sua administração. Quando nós administramos a penicilina G com a procaína, o que é que nós observamos? Que o pico de ação acontece aqui próximo a 4 horas e que ela é completamente eliminada após 24 horas. Enquanto que a penicilina G benzatina, ela apresenta um pico, na verdade não só um pico, mas um platô aí em torno de, a partir de 8 horas, o seu platô é atingido, e ela age aqui aproximadamente por 30 dias. 30 dias. Então isso é importante para que o tempo de ação do antibiótico ela perdure por mais tempo. Mas aqui cabe uma observação. Nós precisamos observar se a concentração necessária para acabar com a infecção ela foi atingida. Vejam que nesse gráfico a penicilina G cristalina, apesar de possuir um tempo de ação menor, mas ela apresenta uma concentração máxima muito maior. Maior o suficiente para quê? Para, por exemplo, ser utilizada para tratar um gonococo. É isso? Para tratar, por exemplo, outras infecções como pneumococo, como meningococo. Quando nós utilizamos penicilina G procaína, nós diminuímos muito a concentração máxima atingida. E quando utilizamos a penicilina G benzatina, nós diminuímos ainda mais a concentração máxima atingida. Talvez essa concentração não seja suficiente para que seja efetiva contra algumas bactérias, contra algumas infecções. Então, a primeira coisa que devemos observar é qual a sensibilidade da bactéria ao qual eu preciso tratar. Então, se a sensibilidade for superior à concentração máxima atingida pela penicilina G procaína ou pela penicilina G benzatina, infelizmente não vai ser possível tratar essa infecção com essas formas de penicilina, mas apenas com a penicilina G cristalina, e aí a gente precisa utilizar administrações por mais vezes mais frequentes. Então vimos penicilinas, agora vamos ver as cefalosporinas. Vamos falar um pouquinho sobre as cefalosporinas. Então, as cefalosporinas elas foram descobertas pouco depois das penicilinas, em 1945, pelo professor italiano Giuseppe Brozzo. Descobriu na ilha da Sardenha um fungo que crescia nos esgotos, um fungo chamado Cephalosporium acremonium, e que produzia uma cefalosporina que ele chamou de cefalosporina C. Isso foi descoberto, né? Esse composto foi isolado em 1953 e apresentava características importantes que traziam para esse antibiótico vantagens sobre as penicilinas, como espectro de ação mais amplo, como resistência à ação das penicilinases estafilocócicas. Então, esses foram os grandes ganhos dados pelas cefalosporinas. Então, em 1961, foi descoberto o núcleo que dava a característica das cefalosporinas, que é o ácido 7-amino-cefalosporâmico. A gente pode ver nessa figura aqui, ó. Apresenta o anel beta-lactâmico e apresenta esse anel aqui, que não é pentagonal como nas penicilinas, mas hexagonal. O mesmo átomo de enxofre aqui que as penicilinas possuem. Mas é um grupamento, um ciclo hexagonal. Então, esse ácido 7-amino-cefalosporâmico deu origem a todas as outras cefalosporinas, né? Então, as modificações aqui em R1 são importantes para alterar o espectro de ação das cefalosporinas, para dar estabilidade às beta-lactamases, para melhorar a afinidade da molécula alvo, e as modificações aqui em R2 trazem principalmente alterações na meia-vida plasmática desse antibiótico.
Cefalosporinas, elas hoje são divididas em 4 gerações, alguns dizem quinta geração, né? Vamos falar aqui de 4 gerações, mas vamos falar de um antibiótico que pertence à chamada quinta geração das cefalosporinas, tá? Então, são basicamente, classicamente falando, são 4 gerações, vamos falar isoladamente sobre cada uma delas. Primeira geração das cefalosporinas, representados aqui pelo cefadroxil, cefazolina, cefalexina e cefradine. Nós podemos observar como características principais são fármacos que são administrados principalmente por via oral, né? Nós podemos observar aqui, ó, cefadroxil, cefalexina e cefradine são absorvidos ou são administrados por via oral, apenas a cefazolina é administrado por via parenteral. Quais são as suas principais características? São estáveis frente ao ácido. Então, as cefalosporinas já nasceram estáveis ao ácido. São estáveis algumas beta-lactamases, também já nasceram com essa característica. São ativos contra bactérias gram-positivas. Essa característica é muito parecida com as penicilinas. E são moderadamente ativos contra as bactérias gram-negativas. Lembrem que as primeiras penicilinas elas não eram ativas contra bactérias gram-negativas. As primeiras cefalosporinas, as cefalosporinas de primeira geração, elas eram moderadamente ativas contra as bactérias gram-negativas. Cefalosporinas de segunda geração também apresentavam sua administração principalmente por via oral. Cefaclor, cefaprozil, cefuroxima e loracarbef são administrados principalmente por via oral, né? Quais são suas características? Elas são mais potentes contra bactérias gram-negativas, principalmente as enterobactérias, E. coli, Klebsiella, Proteus. Algumas têm boa ação contra patógenos respiratórios, como Haemophilus, influenza e Neisseria. São menos ativos contra bactérias gram-positivas do que os de primeira geração. E as de segunda geração não apresentavam nenhuma atividade contra pseudomonas, tá? Então, vocês notem que as de primeira geração elas eram moderadamente ativas contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, desculpem. Já as de segunda geração, elas já eram mais potentes contra bactérias gram-negativas, principalmente as enterobactérias. Cefalosporinas de terceira geração. A gente já pode ver que houve uma alteração na administração. A maioria dessas cefalosporinas são administradas por via parenteral, certo? São representantes dessa classe de cefalosporinas cefdimir, cefixima, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima e cefoperazona. São antibióticos cefalosporinas de terceira geração. São antibióticos muito potentes contra bactérias gram-negativas. Alguns têm excelente atividade contra pseudomonas, de segunda geração não tem atividade contra pseudomonas. Outra característica, são um pouco menos ativos do que os de primeira geração contra bactérias gram-positivas e são moderadamente ativos contra anaeróbios. Então, houve um aumento, incremento da ação sobre bactérias gram-negativas. Também aumentou o espectro de ação porque eles começaram a agir sobre pseudomonas e também contra bactérias anaeróbias. E os de quarta geração, todos eles agem apenas, ou melhor, são administrados apenas por via parenteral. Cefepima, cefpiroma, cefocelis e cefclidin são todos antibióticos de cefalosporinas de quarta geração. Apresentam um espectro mais equilibrado entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, permeabilidade de membrana elevada e modesta atividade contra anaeróbios. Então, aumentou um pouco a atividade sobre as bactérias anaeróbias. Olhando para um gráfico que mostra a ação das bactérias das cefalosporinas de primeira, de segunda e de terceira geração, nós podemos observar as diferenças entre elas. Os de primeira geração agiam principalmente em bactérias gram-positivas. Os de segunda geração, houve um aumento da ação sobre bactérias gram-negativas e uma diminuição da ação sobre bactérias gram-positivas, mas começou
esses antibióticos têm uma boa ação em enterobactérias, né? Também hemófilos, né? E os cocos gram-negativos. Os de terceira geração começou a agir sobre pseudomonas aeruginosas e aumentou ainda mais o espectro de ação, a sua ação sobre bactérias gram-negativas. Os de quarta geração a gente viu que eles têm o seu espectro equilibrado, agem em bactérias gram-positivas, em bactérias gram-negativas e também agem em anaeróbios, pseudomonas e anaeróbios. Bem, como eu falei para vocês, um representante importante da quinta geração de cefalosporinas é o Ceftobiprole. Ceftobiprole a gente pode ver que apresenta uma estrutura bem mais complexa do que a maioria das penicilinas e cefalosporinas. Mas está aqui o anel beta-lactâmico, está aqui o anel hexagonal característico das cefalosporinas e apresenta essa estrutura aqui enorme, complexa, né, desse Ceftobiprole. O que é que esse Ceftobiprole tem de vantagem com relação às outras classes de cefalosporinas? Principalmente ele age em uma bactéria chamada de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é a chamada superbactéria. É um tipo de Staphylococcus que é multiresistente, apresenta diversos mecanismos de resistência e que praticamente não tem alternativa terapêutica. Ceftobiprole está vindo para ser uma alternativa terapêutica para essa bactéria. A gente pode ver aqui na tabela, né? Cefalosporina de primeira geração, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta geração, Ceftobiprole. Nenhum deles age nessa bactéria, né? No Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, mas Ceftobiprole age. Então, parece ser uma alternativa interessante para o tratamento das infecções causadas por essa bactéria. Bem, falamos sobre penicilinas, falamos sobre cefalosporinas, agora vamos entrar nos monobactâmicos e também nos carbapenêmicos. Primeiro, os carbapenêmicos são produzidos pelos Streptomyces cattleya, possuem um espectro de atividade mais amplo do que os demais antibióticos, os antibióticos beta-lactâmicos. O principal representante é o imipenem. Infelizmente, o imipenem ele tem uma capacidade de ser degradado muito facilmente por uma enzima do túbulo renal, que é a desidropeptidase do túbulo renal. Por isso, na maioria das vezes, o imipenem ele é administrado associado a cilastatina. Cilastatina é inibidor da desidropeptidase tubular e a imipenem consegue agir normalmente. Ele tem uma atividade contra micro-organismos aeróbios, anaeróbios, né, streptococcus, estafilococcus, né, enterococcus. E aí nós temos uma amplitude maior de ação desses antibióticos. E os monobactâmicos são produzidos por Chromobacterium violáceo. O principal representante é o Astreonam. Apresenta atividade apenas contra gram-negativos. E aí ele se assemelha muito aos aminoglicosídeos. Também apresenta atividade contra enterobactérias, pseudomonas, e é um antibiótico muito utilizado, principalmente por pessoas que são alérgicas às penicilinas. Então esse é o final da primeira parte dessa aula de inibidores da síntese da parede celular. Próxima aula, na segunda parte, nós veremos como eles agem, como agem os beta-lactâmicos, né? O mecanismo de ação dos beta-lactâmicos que a gente acabou de ver. Até a próxima aula, um abraço.